E a batata quente da URH de hoje vai para a psicóloga Fernanda Vasconcelos. Fernanda, me explica, por que existem profissionais onde a sua carteira de trabalho, o seu currículo, é aquele famoso currículo picado, carteira picada, onde ele não para em empresa nenhuma? Veja bem, eu não estou falando daquela situação que ocorreu com uma ou duas empresas. Eu estou falando de todas as empresas por qual esse profissional passou. Ele não passou de 90 dias, o máximo que ele ficou. Foi trocando de empresa para empresa, de empresa para empresa. O que acontece com esse profissional? Por que isso se repete? Por que esse padrão se repete com ele? Oi, Fran, obrigada pela pergunta. Bom, vamos lá. É muito difícil a gente ter uma resposta única para essa questão, mas eu vou tentar separar aqui em dois grandes grupos. O primeiro grupo seria daquelas pessoas que têm algum transtorno, alguma síndrome, alguma condição não diagnosticada que prejudica o funcionamento dela no trabalho. Então, se as pessoas não têm um diagnóstico para saber o que aquela dificuldade pode trazer de impacto na vida social dela, na vida laboral dela, na vida emocional dela, ela nunca vai conseguir ter relações, sejam elas de trabalho, sejam elas pessoais, saudáveis. Então, fica até aí um alerta para as pessoas que percebem um padrão de comportamento, talvez que atrapalhe para o trabalho, procurar ajuda e ver se existe alguma condição, alguma síndrome. Eu vou dar um exemplo. A pessoa que, por exemplo, sempre chega atrasada, ela sempre está atrasada porque antes de sair de casa ela precisa fazer alguns rituais que ela não consegue sair de casa sem fazer. Pode ser que essa pessoa tenha toque e nem saiba. E isso atrapalha muito, porque se você entra num trabalho e começa a chegar atrasado, obviamente isso vai prejudicar ali o bom funcionamento da empresa. O segundo grande grupo seriam daquelas pessoas que não tiveram uma educação adequada para se lançar no mundo, digamos assim. Então, as pessoas que nunca ouviram não, as pessoas que quando era criança não tinha regras, cresceram sem respeitar uma hierarquia. É muito importante que em sociedade a gente consiga respeitar hierarquias, cumprir regras e combinados. E dependendo da forma como a pessoa foi educada, dependendo da forma como ela foi criada, ela não consegue se adaptar. Então a gente vai dizer que é um adulto disfuncional, um adulto que não funciona direito de acordo com as propostas da sociedade, porque a gente precisa sim trabalhar, a gente precisa sim conseguir ter algum tipo de realização até para a própria pessoa, isso é muito importante. Então se eu pudesse dividir em dois grandes grupos, seriam esses dois grandes grupos. E aí depois a gente tem as peculiaridades e condições que a gente não consegue definir, porque são muitas coisas, são muitas questões que levam a pessoa a ter, de repente, esse tipo de comportamento. Acho que eu te respondi, né? Um grande beijo.